Diz assim a palavra do Senhor: E também vi que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão, e que ainda havia mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó. E todos retornarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Até aí. O tema da mensagem essa manhã se resume em uma palavra: morte. Hoje vou pregar sobre a morte. Esse é o tema da mensagem essa manhã. Eu sei que na sua mente você já está pensando: pastor, Deus me livre de morrer. Que tema terrível, eu não quero nem falar disso. O fato é, meu amigo, que todos nós aqui nesse lugar, essa manhã, vamos morrer um dia. Seja daqui a 70 anos, e a gente espera que seja daqui a 2 dias. Todos nós vamos morrer e não sabemos a hora da nossa morte. E é por isso que nós vamos tratar esse tema essa manhã, porque nos é oportuno. E eu sei que talvez você, por ser cristão, tenha um determinado pensamento sobre a morte. Uma travessia, um porvir, algo romântico e bonito. Mas eu quero desconstruir esse pensamento na sua mente essa manhã. Eu quero desconstruir esse pensamento na sua mente agora. A morte, ela não é uma coisa bonitinha. A morte é sim amedrontadora, terrível, difícil, mesmo para nós que somos cristãos. Afinal de contas, Deus não projetou a vida para que a morte existisse. E se a morte existe, ela só existe por conta do pecado, por conta da maldade humana. Mas ela não é algo bonitinho que deve ser romantizado. Não, ela é terrível. Por isso, quando você for a um enterro, especialmente o enterro de um santo, de uma santa, alguém que crê no Evangelho de Cristo, alguém que teve uma vida piedosa, não diga, por favor, pelo menos está com Deus, a gente vai ver de novo. Não diga isso. Pelo menos não naquele momento. Deixa as pessoas chorarem. Deixa as pessoas se enlutarem. Deixe passarem por essa fase. Porque é importante que em um enterro as pessoas saibam que a morte é um acidente. Que Deus não projetou a vida, a existência para que ela existisse, para que houvesse morte. Faça isso. Permita isso. Eu lembro de um pastor uma vez que antes de pregar, ele disse assim: olha, recebemos um recado agora, o pai de uma irmã acabou de falecer, ela está angustiada, mas é normal, ela vai passar por questionamentos, ela vai passar por crise, vai perguntar o porquê Deus, mas depois ela vai ficar bem. Que sabedoria! Um homem que entende que na vida existem períodos de luto, que devemos passar por eles. Tem luto de A a Z na Bíblia, isso é normal. No enterro de Lázaro, amigo de Jesus,
Alguém que ele ia ressuscitar 5 minutos depois de morto. E Jesus sabia que ia ressuscitar ele. Jesus chora. Jesus empresta o seu coração e participa do luto com todos aqueles que estão tristes. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de passar pelo luto, então se enlute. Primeiro ponto sobre a morte. A morte existe porque existe a maldade. Verso de número 16. Vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão. Deus é reto, Deus é justo, Deus é santo, e Ele espera que as suas criaturas também o sejam. Mas por conta do pecado original, do pecado de Adão, que comeu do fruto proibido, o seu corpo, a sua alma, a sua mente foi inundada pela maldade, foi inundada pelo pecado. E isso passou a todas as gerações que vieram depois dele, indiscriminadamente. Por isso que você peca, porque você é um pecador, uma pecadora desde pequeno. Você nasceu em pecado. Em pecado você foi formado, formada e não consegue escapar das suas atitudes pecaminosas. Se a morte existe, se o corpo cai, se envelhecemos, se a saúde é precária, isso acontece por conta do pecado. Isso acontece por conta da maldade. Porque há maldade, porque há pecado, há consequentemente morte. Qual é o salário do pecado? A morte. A maior prova de que você é um pecador, a maior prova de que você não é uma boa pessoa, é de que você vai morrer um dia. Porque se você fosse uma boa pessoa, você não morreria. O que aconteceu com Cristo? Perfeito, sem mancha, sem mácula, totalmente santo. Morreu e depois de 3 dias, ressuscitou. Porque a morte não pode matar aquele que não tem pecado. Por isso que a ressurreição, para nós cristãos, ganha um lugar importante nos fundamentos da fé. A ressurreição de Cristo mostra que Ele era perfeito. A ressurreição de Cristo mostra que Ele não tinha pecado. A ressurreição de Cristo mostra que Ele não era simplesmente um homem, mas Deus, divino. Existe morte porque existe pecado. Eu vi a maldade no lugar da retidão e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. O propósito de Deus virou 180 graus. O homem passou de um estado de perfeito para imperfeito, de santo para impuro, de separado para pecador. E no lugar da retidão, no lugar da justiça, no lugar da moralidade, da ética, dos bons costumes, tudo se transformou em trevas. Tudo se transformou em pecado, o que ele diz aqui, no lugar da retidão. Ao invés de ver a justiça, no lugar da santidade, havia ainda mais maldade. O homem chegou a tal ponto de distorcer o propósito de Deus, que nos lugares onde se devia haver justiça, existe maldade. Eu disse no coração, verso de número 17, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Porque existe morte, também haverá julgamento. Deus julgará a todos depois da morte, isso é um fato, está no verso de número 17. Cristãos e não cristãos, todos hão de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Ou todos hão de comparecer diante do grande trono branco, indiscriminadamente. Porque você tem pecado,
porque você não é perfeito, apesar de ter sido salvo, perdoado, lavado no sangue de Jesus, você também se apresentará diante do tribunal de Deus. E quando fizer, nem pense em apresentar as suas poucas obras de bondade. Nem pense em apresentar suas pobres obras boas que você fez aqui na terra. Porque isso não vai te garantir um relacionamento de filho com Deus. Um relacionamento de filha. Todo aquele que quer se apresentar diante do tribunal de Deus deve se apresentar sem mérito algum. Deve ir empurrado, impulsionado, tão somente pelos méritos de Cristo Jesus. Todos aqueles que desejarem adentrar os portões do céu, todos aqueles que desejarem viver no paraíso com Deus, desfrutando de sua presença, o farão por meio da fé em Jesus. Salomão não sabia ao certo como seria esse julgamento. Ele acreditava que haveria um juízo, possivelmente inclusive até na terra, que aqui se faz, aqui se paga. Mas isso é parte da verdade. Isso são faces da verdade. Sim, muitos pecados que você cometer aqui na terra, que outros cometerem, eles vão pagar aqui na terra mesmo. Está aí a Operação Lava Jato que não deixa a gente mentir. Mas o grande tribunal, o Supremo Tribunal, aonde nada passará desapercebido, é o tribunal de Cristo. É o tribunal do nosso Deus. Ninguém vai conseguir ocultar nada dele ali. Podem até conseguir ocultar patrimônio ilícito nessa terra. Podem até conseguir ocultar um caso de adultério nessa terra. Mas diante de Deus ninguém conseguirá ocultar nada. Nada! Tome muito cuidado quando você disser que alguma coisa é entre você e Deus. Não, isso daí é entre mim e Deus. Eu teria muito temor antes de falar essas palavras. É preferível cair nas mãos dos homens, cair nas mãos da igreja, cair na mão do Estado, do que cair nas mãos de um Deus santo. Jesus Cristo nos ensinou a quem a gente deveria temer. E não é o diabo e os seus demônios. Eles não têm poder sobre aqueles que são filhos da obediência, ou seja, filhos de Deus. Eles não têm poder. Mas nós devemos sim temer a Deus. Porque apesar de ser o nosso Pai, se Ele quisesse, Ele poderia nos lançar ao mais profundo inferno. A esse vocês devem temer. E lembrem-se, todos vocês, sem exceção, vão comparecer a esse tribunal um dia. Verso de número 18. Eu também disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O verso 18 está dizendo que o homem não tem vantagem sobre o animal. Por quê? O verso 19 explica. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Até aí. Salomão está dizendo, olha, assim como um cachorro morre, assim como os animais morrem, assim como as plantas morrem, você, ó homem, ó mulher, vai morrer também. Que vantagem você tem? Achei interessante o salmo que o Eduardo leu essa manhã. Que adianta colocar o seu nome nas suas terras? Fazenda Medeiros. Coloca o seu sobrenome na tua fazenda ou no seu sítio. Que adianta você ter uma rua com o teu nome, se você morreu?
E não vai ver o legado que você deixou. E vai ter sorte se as pessoas relacionarem o nome à pessoa. Porque o nome da minha rua é o nome de uma pessoa. E eu não tenho a menor ideia de quem é. Eu já joguei no Google para ver. E o Wikipédia, o Google também não me falaram quem é. Nós seremos esquecidos. 2 ou 3 gerações no máximo. E se formos lembrados, também não teremos como observar esse legado. Então não tem vantagem. Uma vez que nós não temos vantagem sobre os animais, isso nos torna humildes. A morte te torna humilde. É o ponto dos versos 16, 17, dos versos 18 e 19. Não somos melhores do que os animais. E se não somos melhores do que os animais nesse sentido, se depois que morrermos pouco vai ser o nosso legado e inobservável, a gente pode dar mais espaço para o outro na nossa vida, você não concorda? Entender que o outro é superior a você não é um trabalho difícil quando você percebe que você vai morrer um dia. Como é que você quer que as pessoas se lembrem de você? Como é que você quer ser visto por Deus no dia do julgamento? Como alguém orgulhoso? Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Se você não gosta, que morra primeiro. Isso não é um pensamento cristão. Pensamento da Gabriela, personagem. Mas não é um pensamento cristão. Ser cristão é dar espaço ao outro. Ser cristão é ser humilde. Ser cristão é perceber que uma vez que você é feito da mesma matéria do que as pessoas ao seu redor, elas têm o mesmo espaço de fala que vocês têm, que você tem. Ela tem o mesmo espaço para pensar que você tem. Então não se julgue melhor do que ninguém. Se nós aprendemos alguma coisa com os versos 18 e 19, se essa vida é passageira, se não somos melhores do que os animais, então seja humilde. Não queira provar que você tem razão toda hora. Não queira estar certo toda hora. Os tipos de pessoa que eu paro de discutir são as pessoas que não querem a verdade, elas querem estar certas. E entre a verdade e estar certo tem uma grande diferença. Portanto, seja humilde. Seja humilde. Verso de número 20. Todos vão para o mesmo lugar. Qual lugar? Todos são pó, e ao pó retornarão. Sim. Apesar de nós sabermos que a nossa alma e o nosso espírito estará com Deus no céu, pelo menos a minha vai e a sua. Minha alma estará com Deus no céu de maneira imediata. A alma não dorme, a alma não morre, o espírito não morre. Nós voltamos para Deus de maneira imediata, uma vez que o corpo cai, uma vez que nós deixamos essa casca. Jesus mesmo virou para o ladrão na cruz. Não era da cruz que ele não roubou a cruz. Mas o ladrão na cruz virou para ele e falou: hoje estarás comigo no paraíso. E no grego profundo, hoje é hoje mesmo. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, irmãos, esse verso mostra o que acontece com o nosso corpo. Sim, voltaremos ao pó, assim como os animais. E olhe lá se você tiver sorte. Se você tiver sorte, vai morrer do mesmo jeito que um cachorro. Porque hoje em dia tem gente que chora mais em enterro de cachorro do que chora em enterro de gente. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que me diz o seguinte: olha, me dói mais ver uma maldade feita com um bicho do que uma maldade feita com outro ser humano. E falou abertamente. Um cristão não se pode dar o luxo de pensar assim.
Não somos panteístas. Sabe o que é panteísmo? Deus é tudo e tudo é Deus. Eu sou Deus, o cachorro é Deus, o cavalo é Deus, as paredes é Deus, tudo é Deus. E eu tenho que achar o meu ser divino. Sabe aquele filme Avatar? Bem legal? É legal, assisti também. Panteísta. Deus está em tudo e tudo é Deus. Sabe aquele movimento Greenpeace, que protege o meio ambiente? Que tem até uns trabalhos legais? Sabe aquele movimento? Panteísta. Por isso que eles abraçam a árvore lá e falam, não vamos cortar a árvore. Se a corrente, não vamos cortar a árvore, não vou deixar. Panteísta. Se Deus é a árvore, eu também tenho que protegê-lo, porque eu sou Deus também. Então, se você tiver sorte, no seu enterro vai ter mais gente do que o enterro de cachorro. Parece que as verdades estão se invertendo mundo afora. Mas não fique triste, porque nós sabemos que a morte ela te liberta. Se há algum lado consolador para o cristão na morte, é o fato de saber que ela nos liberta e nos leva para a nossa verdadeira casa, que ela nos faz estar com o ser mais importante de todo o universo, Deus. Deus já havia te formado antes da fundação do mundo. Ele já sabia o seu nome, já sabia quem você era, a cidade que você ia nascer. E quando você nasceu no espaço-tempo, quando você nasceu nesse mundo, Ele já sabia muito antes quem você era. E agora, quando você morrer, você vai voltar para a sua origem. O coração de Deus. E vai estar sempre com Ele. Então a morte, ela não mata o crente. A morte, ela liberta o crente para que ele viva com quem realmente importa. Deus. As pessoas me perguntam, pastor, como é que vai ser o céu? Lá vai ter rua de ouro? Parece que essa é uma linguagem simbólica que diz o seguinte: aquilo que nós valorizamos aqui na terra, lá a gente vai pisar. Lá não vai prestar para nada. Então sinto em te dizer, mas não são literalmente ruas de ouro. Pastor, vai ter galardão no céu? Vai ter prêmio no céu? Como vai ser o galardão no céu? Me conta um pouco mais. Nós sabemos que vão haver prêmios. Mas a Bíblia não revela especificamente o que é galardão. Eu sei que vai ser muito bom, mas a gente não sabe o que é. Mas posso te falar uma coisa que vai te alegrar muito? Deus vai estar no céu. A presença de Deus vai ser notória no céu. O apóstolo Paulo diz o seguinte, aqui a gente conhece em parte, mas lá nós vamos conhecer face a face. Você já imaginou conhecer a Deus face a face? Ter uma conversa com Ele tete a tete? Que maravilha, irmão! Lá nós conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos. Isso é mistério, hein? Vou parafrasear os pentecostais aqui, eu vou dizer, isso é mistério. Conhecer a Deus da mesma forma como eu sou conhecido. Da mesma forma como Ele me conhece. Tem algo mais maravilhoso que isso? Se eu vou ter asa, eu não sei. Se eu vou ter auréola, eu não sei. Se eu vou ter roupa branca, eu não sei. Literalmente roupas brancas. Eu sei que Deus vai estar lá. E isso é maravilhoso. Esse é o lado consolador da morte para o crente. O verso de número 21 e 22 vão trazer outra verdade para nós. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Até aí. Lembrando que a revelação da Bíblia ela é progressiva.
Ou seja, a teologia do Antigo Testamento ela está velada em muita coisa. Se dizia a partir do ponto de vista do observador. Se eu quero entender quem plenamente é Jesus, quem Jesus Cristo é plenamente, eu preciso do Novo Testamento. Se eu quero entender o que acontece depois que a gente morre, eu preciso ir para o Novo Testamento. A revelação bíblica ela é progressiva, ou seja, quanto mais eu avanço nos livros, quando eu vou para a Nova Aliança, eu entendo plenamente tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento. Ou seja, a Bíblia é um livro que eu entendo melhor, talvez o único livro do mundo que eu entendo melhor quando eu leio a segunda parte primeiro e depois eu vou para a primeira parte. Jesus Cristo no Antigo Testamento ele está velado, no Novo Testamento ele está revelado. E é assim com muitas verdades espirituais. Mas na filosofia de Salomão, do ponto de vista do observador, fazendo as suas análises sobre a vida, ele diz, olha, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, do pó retornarão, e quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra. Salomão está perguntando. Mal sabia ele que o apóstolo Paulo ia responder isso pelo menos 800 anos mais tarde, dizendo o seguinte, não vos enganeis, não vos enganeis, nós iremos com Cristo, morar com Cristo, e Cristo retornará com aqueles que estão dormindo, ou seja, morreram no Senhor Jesus, os crentes. É o que ele disse. Mas se eu posso aprender alguma coisa com o verso de número 21, é que a morte me faz valorizar a vida. Quando eu percebo a minha pequenez, quando eu percebo a minha microvida, quando eu percebo que eu não vou durar muito, eu valorizo mais a minha vida. Os momentos de brincar com o meu filho vira paraíso, vira oásis. Os momentos de conversa com a minha esposa, eu faço com que eles se tornem únicos. Os momentos que eu tenho em roda com os meus irmãos, eu desejo que eles nunca acabem. O meu sentido é diferente. A minha disposição interior mudou. O meu olhar sobre a minha vida se torna, assim, mais colorido. Porque quando eu percebo que eu não vou durar muito, eu valorizo cada segundo aqui na terra. Como valorizo esses minutos que eu estou podendo trazer uma mensagem para vocês. Eu tive essa visão muito claramente quando eu trabalhei com adolescentes infratores. Porque aqui na região, vou falar para você, do Terminal Grajaú para lá, o que morre de criança, o que morre de adolescente. E aí eu não vou entrar no mérito do porquê morrem. Morrem por diversos motivos. Drogas, doenças, violência, falta de atendimento, falta de cuidado dos pais. Morrem por diversos motivos, não vou entrar no mérito. Mas morria praticamente um por mês. E a gente recebia as notícias no WhatsApp, falou, nossa, fulano morreu, Beltrano morreu. Gente forte, gente firme, adolescente que tinha uma vida inteira pela frente e a gente nunca imaginava que ia morrer, não se passava pela nossa mente. E aquilo me fez valorizar um pouco mais a minha vida e os momentos que eu tinha com a minha família. Uma mulher que procurava pelo filho um adolescente que eu atendia. Menino saiu de casa 3 dias sem aparecer. A gente começou a ligar no ML. O ML falou que não tinha ninguém com aquelas características ali. Eu estava cuidando da recepção naquele dia. Encaminhei ela para a IML de qualquer forma para tirar as próprias conclusões. Ela viu o filho morto ali no IML. Ela voltou para a recepção, me abraçou e perguntou, Ivan, como é que eu vou viver sem o meu filho, Ivan? Como é que eu vou viver sem o meu filho?
um menino que não tinha 20 anos. E eu, pastor, conhecendo a Bíblia, com uma bagagem cristã, não tive uma resposta para dar para ela. Tive o meu choro e o meu abraço, a ponto da minha chefe falar para mim, vai para casa. E talvez isso a tenha consolado um pouco. Mas o fato é que a morte faz a gente valorizar mais a nossa vida. A vida é curta demais para a gente fazer inimigos. A vida é curta demais para a gente não amar. A vida é curta demais para a gente não perdoar. E quando a gente percebe isso, tudo ganha um colorido novo. Verso de número 22. Assim conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontece depois que ele se for? Salomão não tinha certeza do que acontecia depois da morte? Salomão diz o seguinte, olha, é melhor o homem aproveitar a vida enquanto ele ainda está aqui? Um santo hedonismo, vamos dizer assim, porque no último capítulo do livro de Eclesiastes ele vai dizer que tudo isso deve ser feito diante de Deus. Mas é melhor a gente aproveitar enquanto está aqui. Porque a gente não sabe como será o dia de amanhã. Mas a gente sabe o que acontece no final. Como eu já falei muito de trabalho, sobre desfrutar do dinheiro nos capítulos anteriores, eu vou te levar para Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6, verso de número 10. 6:10. E é assim que eu quero concluir a minha mensagem. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se Jesus era perfeito, por que ele tinha que morrer? Ele morreu por você. Ele morreu por amor a você. Foi por isso que Deus morreu. E como é bom, eu acho que o cristão é o único que pode declarar isso. Que nós temos um Deus que sabe o que é a morte. Porque nós temos um Deus que morreu. Um Deus que também é humano, e é humano até hoje. A segunda pessoa da Trindade é perfeitamente também humana. Nasceu e morreu como você nasceu e vai morrer um dia. E sabe muito bem o que é passar por essa experiência amarga. Quando você vê um familiar seu, alguém que você conhece que te era caro, morto, e se perguntar, por que Deus? Aonde está Deus? Lembre-se que as páginas da Escritura Sagrada dizem que o seu Deus também morreu. E sendo assim, é perfeitamente poderoso para te consolar. Todo sofrimento humano, por pior que seja, por mais violento, pode ser a morte. Não a tema, porque o sofrimento do homem ultrapassa a cruz do Calvário. É assim que o cristão explica cada dose de sofrimento que há no mundo, até mesmo o cúmulo do sofrimento que é a morte. Na cruz, todo sofrimento é perfeitamente explicável, porque nós temos um Deus que é humano. Fique de pé, vamos orar.